Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Jonathan Laurindo e você está no canal Em Pauta. Será que nós estamos vivendo sinais do fim? Será que nós estamos vendo aí sinais da volta de Jesus? Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje? Então fique aí que eu já volto. A pauta hoje é essa. Será que nós estamos vendo os sinais do fim dos tempos? Será que aquilo que foi narrado por Jesus no seu sermão escatológico, será que aquilo que está escrito no livro de Apocalipse está cumprindo agora, nessa época? Será que isso que nós estamos vendo acontecendo no mundo são sinais da volta de Jesus? Essas respostas nós vamos tentar responder agora. Então hoje nós estamos no meio de uma pandemia, nós estamos no meio de uma crise sanitária no mundo. Todos os países estão vivendo isso sem exceção. E nós aqui no Brasil também estamos sofrendo demais com várias mortes. Mas será que essa pandemia, isso é a primeira vez que acontece? Será que essa é a primeira pandemia que acontece no mundo? Será que esse é um sinal da volta de Jesus, como muitos estão dizendo? Vamos ver um pouco sobre pandemia? No século XIV, a Europa passou por uma grande pandemia, que foi chamada de peste bubônica. E nessa pandemia, muitas pessoas morreram, um número extremamente alto. Foram milhares de mortes. Não se tem ao certo a quantidade, mas estima-se que foram de 75 milhões a 200 milhões de pessoas com a peste bubônica. A varíola também foi outra doença que atormentou a humanidade por muitos e muitos anos. Aproximadamente a varíola teve 3.000 anos de existência e ela só foi erradicada definitivamente nos anos 80. Então essa pandemia também teve grande número de mortos. A cólera também foi outra doença que trouxe muitos prejuízos, muitas mortes. Ela foi considerada uma pandemia global no ano de 1817, quando o mundo inteiro sofria com a cólera. Então, queridos, não é uma pandemia que está acontecendo pela primeira vez. Nós já tivemos vários casos como esse no mundo inteiro. A gripe espanhola matou 45 milhões de pessoas no ano de 1918. Inclusive, no ano de 1919, nós tivemos o registro de 1/4 da população mundial infectada com essa gripe. Inclusive, nessa época, o presidente do Brasil era Rodrigo Alves, que morreu. Por fim, agora, recentemente, nós tivemos a gripe H1N1, que também foi uma pandemia mundial, também foram infectadas pessoas em todo o mundo. 16 mil pessoas morreram por causa da H1N1. Então, em relação à pandemia, essa não é a primeira, essa provavelmente não será a última. Isso que nós estamos vivendo com o coronavírus no mundo, ela é mais uma de várias doenças que a gente teve. Agora também saiu nos noticiários sobre uma grande nuvem de gafanhoto que se encontra na Argentina e provavelmente está vindo para o Brasil. Então já é mais uma notícia que começa a ser rodada, começa a ser veiculada, como se fosse mais um sinal da volta de Jesus, mais um sinal do Apocalipse. Essa grande nuvem de gafanhoto, como também já tivemos uma praga dessa narrada na Bíblia, pelo contrário do que muitos estão imaginando, é uma coisa comum, também é uma coisa comum. Nuvens de gafanhotos, pragas de gafanhotos já aconteceram várias vezes em vários países. A nuvem, de fato, é grande, ela tem mais ou menos 40 milhões de gafanhotos, mas ela não é a primeira. Em 2004, nós tivemos uma grande nuvem de gafanhotos, sabe aonde? Na cidade do Cairo, no Egito, lembrando de fato o que aconteceu com aquele faraó, narrado no livro de Êxodo. Então, no Cairo, no ano de 2004, aconteceu a mesma coisa que nós estamos vendo hoje na Argentina.
No ano de 2006, na cidade do México, mais aproximadamente em Cancún, nós também tivemos um relato de uma grande nuvem de gafanhoto que invadiram a cidade e muitos prejuízos também deixaram lá. E um dos maiores registros sobre nuvens de gafanhoto foi na Espanha, mais exatamente nas Ilhas Canárias, onde 100 milhões de gafanhotos foram registrados. Então, nós estamos vivendo uma pandemia, nós estamos vivendo uma invasão de gafanhotos e ainda estamos vivendo uma outra situação que também está sendo veiculada pelos meios de comunicação e as pessoas estão narrando como se fosse também sinal do apocalipse. Eu não sei se você já ouviu falar, mas essa semana também estamos vivendo uma grande tempestade de areia. Ela está se deslocando do deserto do Saara para os Estados Unidos. E aí, como eu já falei nesse vídeo, e muitas pessoas também não sabem, mas é comum tempestade de areia. Já aconteceu várias vezes, exatamente ano após ano acontecem tempestades de areia. É um fenômeno comum para os cientistas. Para finalizar esse monte de eventos que chamam a atenção para o apocalipse, nós temos também terremoto. Essa semana foi documentado sobre um terremoto no México. E aí a gente junta todas essas informações e o nosso coração, ele infelizmente acaba vivendo um temor, acaba vivendo uma preocupação. Mas será que esses sinais são de fato a volta de Jesus? Será que esses sinais são de fato esses que são narrados em Apocalipse? Será que Jesus nos avisou sobre isso tudo que está acontecendo agora? Nós vivemos o Apocalipse desde a época de Adão. Desde a época de Adão nós vivemos Apocalipse. Pragas, mortes, catástrofes naturais, tudo isso nós sempre vimos. Jesus na cruz, ele de fato iniciou esse reino de Deus. E na cruz foi iniciado, de fato, o Apocalipse. Tudo isso que a gente tem visto hoje, tudo isso que nós estamos vivendo hoje, sempre existiu. Talvez hoje nós estejamos vendo tudo ao mesmo tempo e com uma intensidade maior. Mas tudo isso já ocorreu, tudo isso já existiu, não foi o primeiro relato e provavelmente não será o último. Mas o que eu quero chamar a atenção de você que está assistindo esse vídeo é o seguinte: não é a preocupação que você tem nas coisas que estão acontecendo, e sim como você está reagindo a essas coisas. Como que nós estamos reagindo diante dessas coisas, diante dessa pandemia, diante dessas catástrofes naturais, diante dessas pragas, como você está reagindo? A nossa reação diante disso é o que vai estabelecer no nosso coração uma certeza de paz, de tranquilidade. E se de fato for o fim dos tempos, e se de fato for sinais que Jesus está voltando, como você está? Como você está se preparando para isso? Se preocupar com o que está acontecendo é bom, mas reagir a isso tudo é o que tem que ser feito. Então, como nós estamos reagindo? Essa é a pergunta. E eu espero que a sua reação seja se aproximando mais de Deus, tendo a certeza absoluta que Ele sim é o Senhor, o governador desse tempo e desse mundo. Que todas essas coisas estão acontecendo porque Ele está no comando. Ele está governando tudo isso. Talvez Ele esteja fazendo isso para que o meu coração e o seu coração se volte para Ele, se renda a Ele. Outro dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa que falou que essa pandemia ela é tão grave, mas tão grave, que até os crentes estão morrendo. Como se o crente não fosse morrer. Como se o crente fosse uma pessoa indestrutível. E o outro comentário que eu ouvi foi de uma pessoa falando que Deus está limpando a terra. Deus está tirando da terra as pessoas que, na mente dessa pessoa, que não servem. As duas frases estão erradas. As duas pessoas estão completamente erradas. A primeira que acha que o crente tem alguma diferença do ímpio diante das ações desse mundo. E a segunda que quer, de alguma forma, sondar a mente e o coração de Deus.
Nós não temos esse poder. Nós jamais vamos conseguir entender essas coisas estão acontecendo por quê. A única certeza que a gente tem é que todas essas coisas são consequências do nosso pecado. O pecado é que traz ao homem toda essa destruição. Se não houvesse pecado no mundo, se Adão não houvesse caído, nada disso teria acontecido. Então, queridos, não adianta a gente tentar imaginar por que está acontecendo essas coisas. Não adianta a gente tentar, de alguma forma, querer saber, será que Deus quer fazer isso? Será que Deus está querendo fazer aquilo? Não importa. O propósito a gente não vai saber. Qual é a nossa função nisso tudo? É a gente se voltar a Ele, render graça a Ele, entregar a nossa vida a Ele e, de fato, a gente confiar que a Bíblia traz ao nosso coração que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E nós temos a certeza absoluta que é Ele que está governando com a tua soberania. Então é isso que importa. Então, que o meu coração e o seu coração estejam em paz nesse momento e que você confie que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida.